Graça e paz. Neste áudio, gostaria de tratar um pouco sobre a Trindade. E uma ferramenta importante que usaremos para discorrer sobre esse assunto é o Credo de Atanásio, que, na minha opinião, é uma das maiores heranças ou patrimônio teológico da fé cristã que foi desenvolvido pela tradição. Entretanto, não conseguiríamos entender nem mesmo o Credo ou a fé universal cristã trinitariana se não levarmos em consideração também os conceitos de trindade ontológica e trindade econômica. Então não tentarei fazer analogias sobre a trindade. Acredito que o melhor entendimento é declarar verdades sobre essa doutrina, que é central na nossa fé, mas que não avançou muito teologicamente em relação à tradição, assim como também aconteceu na questão da união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Interessante que essas duas doutrinas centrais enfrentam o mesmo problema em relação a analogias. Nós não conseguimos representá-las por qualquer que seja a figura de linguagem, mas podemos proclamar proposições seguras sobre elas, tendo a revelação da palavra como âncora para a nossa fé. Vamos então começar a definir os termos. Trindade ontológica. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em seu ser essencial, ou seja, em sua natureza constitucional, segundo Louis Berkhoff, em sua teologia sistemática. Podemos começar a aplicar um outro termo agora, ad intra, para didaticamente falarmos do interior do ser divino. No próprio ser divino, ad intra, ou ontológico, somente existe uma essência, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Tiago capítulo 2, versículo 19. Então não são três essências que ao somá-las teremos uma única essência. Não existe essa forma ilógica de pensar sobre a Trindade. Assim não há uma relação de soma ou de divisão no único Deus bíblico verdadeiro nesse conceito de Trindade ontológica. Deus, simplesmente sendo único e distinto de toda a criação, unitas singularitas, é também indivisível no seu interior, unitas simplicitatis. Faço uma ressalva. Quando o Senhor Jesus falou em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, devemos também entender em que sentido ele está dizendo isso. Se é em relação ao ser divino no âmbito ontológico ou na questão da manifestação econômica da Trindade. Pois se errarmos aqui, poderemos cair no erro de um tipo de monoteísmo modalista, que nega a distinção entre as pessoas da divindade. Então vejamos agora o conceito de trindade econômica. Por esta última, trindade econômica, se refere à distinção das pessoas da divindade, do que se refere à obra de Deus em relação ao universo criado, segundo Cornelius Van Til, Apologética Cristã. Em outras palavras, no termo agora ad extra, ou na manifestação externa do ser divino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, existe uma relação providencial do único Deus vivo Criador com a sua criação, em três personas distintas. Isso é muito fácil de perceber quando falamos da redenção. O Pai enviou o Filho executou a obra do Pai e o Espírito testifica de tal obra, selando-a em nossos corações e mentes. E se usarmos aquela fórmula, uma pessoa mais uma pessoa mais uma pessoa é igual uma pessoa? Acabamos de confirmar para o ímpio que somos ilógicos. Tanto a Bíblia quanto o Credo não diz que três pessoas somando seriam o resultado de uma pessoa. Se assim fosse, isso seria apenas uma forma ilógica, e o ímpio teria razão em atacar a fé universal dizendo que somos, de fato, irracionais. A fé cristã nunca foi irracional. Mas a Bíblia diz que ela é irracional para o ímpio que não tem uma mente espiritual. Pois quem é nécio são eles, mesmo quando nós temos todas as evidências de Deus ou que Deus existe. Então nós pregamos a Cristo este crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Porque essa palavra que nós pregamos, para os que perecem, não para nós, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Assim Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. E a ironia bíblica é que
A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua sabedoria. E por que não o conhece? Como está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Enfim, resumindo tais termos, trindade ontológica, ad intra, o único Deus verdadeiro e em essência indivisível, e trindade econômica, ad extra, em que temos a manifestação externa da divindade em três pessoas distintas, acredito que com um pouco de atenção podemos aplicar de maneira correta esses dois conceitos ao entendimento do credo histórico. Separei algumas partes do credo para não ficar longo demais este áudio. Vai estar uma descrição do link do site Monegismo sobre a versão completa do credo Atanásio. Então, vejamos. Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus, trindade ontológica, em trindade, trindade econômica, e a trindade, trindade econômica, em unidade, trindade ontológica, não confundindo as pessoas, trindade econômica, nem dividindo a substância, trindade ontológica, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo outra, trindade econômica. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade, trindade ontológica. A partir desse momento segue-se uma descrição da igualdade última entre as pessoas da trindade econômica. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito. O Pai é não criado, o Filho é não criado, o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Agora, uma descrição da trindade ontológica, que não é o mesmo que ser representado pela fórmula 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Essa fórmula, como eu disse anteriormente, é ilógica. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Agora vejamos o desfecho do credo nessas descrições. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente, como eu disse anteriormente, nós proclamamos verdades sobre a Trindade. Então nós confessamos cada pessoa separadamente como Senhor e Deus. E assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou três senhores. E assim temos declarações incríveis sobre as pessoas da Trindade, para não cairmos no erro de fazer distinção na divindade. Nessa Trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Mas o Senhor Jesus não disse que ele era menor que o Pai? Estaria aqui o credo contradizendo algo explícito na Bíblia, como está em João capítulo 14, versículo 28, porque meu Pai é maior do que eu. Novamente, essas declarações devem ser entendidas dentro do contexto da trindade econômica, permeando a doutrina da união hipostática ou duas naturezas do Verbo encarnado. Afirmamos juntamente com o credo, aquilo que está no nosso coração também está na nossa boca. Portanto, há um só Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas
coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. Espero que Deus possa nos abençoar mais e mais com essa linda verdade que também não deixa de ser singular. O cristianismo é a única resposta que coloca fim ao conflito entre unidade e pluralidade que atormentava os filósofos de todas as épocas. Portanto, adoramos a verdade em trindade, como a verdade em unidade. Amém.